Graça e paz da parte daquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Ali, neste exato momento, o Espírito Santo sacode os discípulos. Aqueles discípulos que eram duvidosos, que eram fracos, aqueles discípulos que viviam entre dois pensamentos, agora é renovado pelo Espírito Santo. Examinando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver que Paulo, no capítulo 1, no versículo 5, ele disse assim: olha, porque o nosso evangelho, o evangelho que Paulo recebeu de Jesus Cristo, porque o nosso evangelho não foi a voz, somente em palavras, mas em poder do Espírito Santo. Olha a diferença. Aí está o divisor de água, o Espírito Santo. Ele, quando é transmitido pela igreja, quando a igreja transmite, melhor dizendo, a palavra através do Espírito Santo, algo extraordinário sempre vai acontecer na vida dos discípulos e na vida daqueles que estão entre nós. Porque nós vamos ver que este povo recebe a palavra de Deus em meio a muitas tribulações. Eles viviam em conflito, e Paulo chega a dizer que eles foram libertos dos ídolos. Paulo chega a dizer que eles foram libertos de ídolos, e isso foi de uma tal forma tão grande, mas tremenda, que isso fez com que outros começassem a observar o que aconteceu com os irmãos de Tessalônica. Ainda no versículo 7, Paulo disse: olha, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, ou seja, aonde o testemunho dos Tessalônica iam chegando, as pessoas iam ficando perplexas. Mas é o que Paulo disse: o evangelho não foi pregado simplesmente de palavras persuasivas, simplesmente de palavras, mas na demonstração. O Espírito Santo também sacudiu os irmãos de Tessalônica. E esses irmãos começam a serem perseguidos por outros irmãos, perseguidos por religiosos. Como acontece hoje, você sabe, por religiosos, mas eles não se demoveram do seu estado. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que chama e capacita, renovando as forças daqueles que querem servir ao Senhor em espírito e em verdade. E Paulo vai dizer ainda no versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor não somente a Macedônia e a Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos mais necessidade de falar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você: valorize o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo e com fogo, como disse João. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus brilhar na sua vida, e com certeza o seu testemunho irá chegar muito longe. Deus lhe abençoe.